O destaque que queremos dar aqui à emenda 42, na verdade, tem uma redação muito simples. Fica excluída de participar desse programa de parcelamento a refinaria de petróleo de Manguinhos, Refit, e suas subsidiárias. Todos nós sabemos que a amizade entre o governador Cláudio Castro e o proprietário da Refit, o senhor Ricardo Magro, é antiga. Inclusive, Cláudio Castro, quando esteve passeando pela Disney, em Nova York, ele teve no encontro bancado pelo proprietário da Refit, justamente o cara que é o maior devedor do estado do Rio de Janeiro. Apesar da amizade sincera do governador junto ao proprietário da Refit, que é o maior devedor do estado do Rio de Janeiro, a gente entende que essa casa não pode fechar os olhos para esse absurdo. Por isso, senhor presidente, é importante dizer que o Rio de Janeiro vive uma contradição que se repete há décadas. Enquanto faltam recursos para as escolas, e aqui quero saudar os profissionais de educação, aqueles e aquelas que sobrevivem com salário de miséria e que o governador do estado do Rio de Janeiro não paga o piso da educação, então é importante que, enquanto faltam os recursos para a educação, para as escolas, hospitais e moradias, as empresas bilionárias acumulam dívidas impagáveis para o estado do Rio de Janeiro. E a Refit é uma delas, do amigo do governador Cláudio Castro. Por exemplo, só a Refit deve 12 bilhões, é isso mesmo, gente, só a Refit deve 12 bilhões ao estado do Rio de Janeiro. E segundo dados oficiais da Procuradoria-Geral de abril desse ano, 12 bilhões de reais. Com esse valor, senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, o governador Cláudio Castro, se cobrasse o caloteiro do amigo dele, a gente poderia construir 600 escolas públicas, 80 hospitais, 3.000 UPAs ou 120 mil moradias populares. Nesse estado onde o déficit habitacional é de 500 mil moradias, com esse dinheiro do caloteiro, amigo do Cláudio Castro, senhor Ricardo Magro, a gente poderia ter aí pelo menos 120 moradias populares. Ou seja, poderíamos beneficiar mais de 1 milhão de famílias com valor médio do Bolsa Família, por exemplo, no ano inteiro. Poderíamos, inclusive, senhor presidente, pagar a recomposição salarial dos servidores do Executivo, que foi represada desde 2017. É esse o tamanho do que representa o governador Cláudio Castro não cobrar o seu amigo caloteiro os 12 bilhões que deve aos cofres públicos do estado do Rio de Janeiro. Esses números revelam ainda algo mais profundo. O modelo de gestão que o governador demonstra é que os de cima cobram os de baixo. Já foi falado aqui dos devedores contumaz do estado do Rio de Janeiro, amigos do Cláudio Castro, e a LERJ não pode fechar os olhos para isso. E aí, um governo que se mostra ágil em cortar direitos, mas complacente com grandes devedores, claro, são seus amigos, o governador Cláudio Castro parece incapaz de compreender que o verdadeiro desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro depende de uma política fiscal justa, transparente e comprometida com a função social da arrecadação pública. E é nesse contexto, senhor presidente, que analisando o projeto de lei complementar 41 de 2025, que estamos debatendo neste momento, o texto propõe um novo programa de parcelamento de dívidas tributárias, sob o argumento de ampliar a arrecadação. É claro que recuperar os créditos de difícil execução é importante, mas é preciso fazer com responsabilidade fiscal e com justiça social, e não fazer à luz das amizades do governador. O projeto, da forma que está, não só precisa de ajustes, e por isso nós apresentamos diversas emendas.
Em primeiro lugar, é fundamental garantir a transparência. O governador deve ser obrigado, não é favor, o governador tem que ser obrigado a publicar relatórios periódicos informando o montante arrecadado, os perfis dos contribuintes beneficiados, os valores compensados com precatórios e o impacto real sobre a dívida ativa. Sem isso, senhoras deputadas e deputados, estaremos vendando os olhos não só da Assembleia Legislativa, como de toda a população do Estado do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, é urgente coibir a reincidência de parcelamentos especiais, que se repetem a cada ciclo eleitoral. Não à toa, minha gente. Todo mundo está olhando o processo eleitoral. Então, botar botar doce, né, na boca dos amigos devedores é o que o governador Cláudio Castro está fazendo com esses parcelamentos ou refinanciamentos. Então, isso é como se funcionasse, nosso querido professor deputado Josemar, é como se isso fosse exatamente estabelecer, ter no ciclo eleitoral, funcionando como uma anistia disfarçada para os grandes devedores. Os grandes devedores, amigos do Cláudio Castro, não pagam cerca de 12 bilhões que devem ao Estado, e isso acaba beneficiando aqueles que vão lá bancar a sua campanha eleitoral. É preciso que vocês estejam de olho nisso. E aí, além disso, é preciso vincular socialmente os recursos recuperados. Defendemos que 50% do valor arrecadado seja destinado para a saúde, para a educação e para a previdência, que ontem assistimos nessa casa o tamanho da covardia que o Cláudio Castro está fazendo com os aposentados, inativos e pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Está abocanhando o dinheiro da Previdência Social para pagar a dívida com a União, e isso é um absurdo. E aí, garantir que o dinheiro público volte efetivamente para a população é exatamente a gente não conceber essas manobras contábeis e fiscais que o Cláudio Castro manda para essa casa. E o outro ponto sensível também é a autorização para parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial e em falência. Isso abre brechas para o favorecimento de grandes conglomerados, como é a própria Refit. Renatinha, para concluir, por favor, porque não, o tempo já extrapolou, mas pode concluir, por favor. Muito obrigada, presidente. Então, parcelamento de débitos de empresas em recuperação judicial ou em falência. Isso abre brechas para o favorecimento de grandes conglomerados, como a própria Refit, do amigo do Cláudio Castro, em detrimento dos contribuintes que cumprem, como você, as suas contribuições ano a ano com os impostos pagados. Por isso, senhoras deputadas e senhores deputados, não podemos tratar a dívida ativa como um detalhe técnico ou uma questão burocrática. Ela é, na verdade, um espelho da desigualdade fiscal do Estado do Rio de Janeiro, que sustenta o nosso subdesenvolvimento, inclusive. Enquanto o pequeno comerciante paga caro por cada atraso, os grandes devedores, como esse, a Refit do amigo do Cláudio Castro, negociam condições e privilégios, perpetuando um sistema que pune quem menos tem e premia quem mais tem. A dívida ativa do Rio de Janeiro já ultrapassa 180 bilhões, mais do que o dobro do orçamento anual do Estado. Esse é o verdadeiro rombo fiscal que precisa ser enfrentado. O que está em jogo não é apenas a arrecadação, mas a credibilidade do Estado do Rio de Janeiro e a confiança social em busca de uma ideia de justiça fiscal. O Rio de Janeiro precisa de um governo que trate a política tributária como um instrumento de equidade e desenvolvimento, não de uma parceria entre os seus amigos fiéis que vão para festas em Nova York. E aí, enquanto isso não acontecer... Para concluir, por favor, Renato, são 5 minutos, já está em 10 minutos, por favor.
Para concluir, senão abro o senhor direito presidente. para os outros. Então, nesse sentido, esse é um destaque que é de suma importância para o Estado do Rio de Janeiro. Não garantir que o amigo do Cláudio Castro, da Refit, dono da Refit, que deve 12 milhões, esteja contemplado junto com as suas subsidiárias nesse parcelamento absurdo e vergonhoso de um Estado que não tem estratégia fiscais e financeira para garantir a sustentabilidade econômica do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, peço aos deputados e às deputadas que votem favorável à nossa emenda 42. Não a caloteiro. Obrigada, presidente. Obrigado, querida.